bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós estamos aqui direto de Miami, na Flórida, para gravar o nosso primeiro episódio do HR Tech, podcast feito específico para você, profissional de RH. E hoje, no primeiro episódio, eu tenho nada mais e nada menos que um convidado ilustre. Eu vou começar a falar das realizações dele, e aí vocês com certeza já vão entender com quem eu estou falando. Então sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência e espero que tudo que a gente falar aqui faça sentido para você. Então vamos lá, sem delongas, olha só, o meu convidado hoje, ele em primeiro lugar é um estudante. Ele é pai da Antonella e marido da Natália. Ele ganhou o título de cidadão emérito de Vacaria, Rio Grande do Sul. Ele foi a personalidade empreendedora de 2017, olha só, palestrante do TEDx. Ele é ex-sócio da XP Investimentos, colunista do jornal Estado de São Paulo. Hoje ele é sócio da plataforma de educação da Startse e autor de 3 livros chamados O Último, Desobedeça, Audaz e Incansáveis. Então recebam comigo, o meu amigo, é um privilégio estar aqui neste primeiro episódio com Maurício Benvenuti. Muito obrigado. Que é isso, Bruno, prazer é meu. Bruno, é muito bacana estar contigo, porque depois dessas palavras aí, eu sempre gosto de estar do teu lado, porque você sempre fala muito bem e tece palavras fantásticas às pessoas que estão sempre à sua volta, então é um prazer estar aqui. Muito agradecido, muito honrado por fazer parte dessa conversa tão rica que a gente vai promover. Sem dúvida, muito obrigado, você sabe que eu sou um fã seu, então muito obrigado pelo privilégio de aceitar. Sou um fã não só pela sua trajetória profissional, mas pela pessoa que você é de verdade. Então queria aos nossos convidados que às vezes ouvem profissionalmente o Maurício, eu gostaria de te agradecer e te parabenizar, porque você é essa pessoa. Você de verdade topou na hora, a gente teve que mudar algumas vezes. Você, Bruno, conte comigo. Você abriu as portas aqui em Miami pra gente. Nunca vou esquecer da nossa pizza. E você falou, Bruno, o que eu posso te ajudar? Então, eu nunca vou esquecer disso. Muito obrigado. Você, profissionalmente, é incrível, mas eu já te admirava profissionalmente, mas como pessoa, eu acho que você ganhou uma admiração maior. Brunão, é recíproco e da mesma forma, quando a gente combinou aquela palestra sua, que foi fantástica, numa das turmas que a gente realizou aqui em Miami, que você arrebentou, nota 10, não teve esquema nenhum. Brunão, vamos falar, vamos, Maurício, estamos dentro, enfim, só marcamos, enfim, a recíproca é verdadeira, tenho muita admiração por você. Muito obrigado. Vamos lá então, começar, porque a gente eu tô aqui seguindo, né, um script pra gente não sair muito, mas vamos lá, fique à vontade. Bom, comentei da sua bio, essa é a sua bio que tá lá no LinkedIn, bonitinho e tal, etc. Mas me conta um pouquinho, conta pra mim e para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, curiosidade sobre Maurício. O que você gosta de fazer, hobby, esporte, além do profissional? Conta um pouquinho de você. Bruno, assim, eu sou muito aficionado por busca de conhecimento. Então, assim, eu uso muito meu tempo livre para me aperfeiçoar em áreas que no meu dia a dia não são comuns à minha profissão, às atividades que eu realizo. Então, eu busco muito conhecimento de assuntos completamente fora do meu escopo normal de trabalho. Estudo pra caramba sobre, por exemplo, trabalho com tecnologia, inovação, empreendedorismo. Esse é o meu 80% do meu tempo eu invisto nisso. Nas minhas horas livres eu busco conhecimento sobre arte, sobre música, sobre tendências do setor de saúde, do setor... Porque na minha visão, quando a gente começa a conectar pontos que aparentemente são desconexos, a gente começa a chegar a algo diferente, especial, que muitas vezes o senso comum não consegue chegar. Então, primeiro ponto, eu busco muito conhecimento, mas não apenas daquilo que eu faço, mas eu vou atrás de coisas que não são do meu dia a dia. Gosto de correr, gosto de
atividades físicas, eu uso meu tempo livre para isso. Mas ultimamente, nos últimos 2 anos e 8 meses, o meu tempo livre eu tenho gasto muito com a minha filha. A Antonella trouxe um brilho, uma magia nas nossas vidas, na vida da minha família, fantástico, e hoje praticamente todo o tempo que eu tenho livre, eu busco investir nela. Que legal, muito, muito bom. E me diz uma coisa, você fala muito sobre carreira, né? Seus livros, principalmente o último, fala bastante sobre carreira. Você busca muito falar sobre futuro, né, profissional. Como que começou? Você tem uma trajetória na XP, né? Você tem uma trajetória profissional muito legal, mas que momento que você conectou com essa área de pessoas? Teve algum momento específico ou nessa trajetória você falou, putz, pessoas aqui é uma parte importante do resultado? Conta um pouquinho dessa. Teve sim. Quando eu me formei em Sistema de Informação na PUC, lá em Porto Alegre, e eu fiquei durante 5 anos na área de tecnologia. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia chamada City Solutions, que formou a base do que eu sou hoje. Tenho muito, muito, muito orgulho dos 5 anos que eu tive lá. Depois desses 5 anos, Bruno, eu atingi um platô na empresa que eu não tinha mais muito como evoluir. Eu estava com 26 anos na época. E aquilo me acendeu uma luz amarela. Porque eu entrei numa zona confortável e, na minha visão, tudo que uma pessoa com 26 anos não pode ter na vida é conforto. Caramba, eu comecei, Maurício, conforto preza quando você tiver lá seus 60, 70, 80 anos, mas não com 26. E aí eu comecei a buscar coisas diferentes para tentar sair desse platô. E aí eu fui fazer um curso na época da XP Investimentos para começar a investir no mercado financeiro. E nesse dia o tema pessoas começou a fazer parte da minha vida. Até escrevi isso no meu primeiro livro. Eu fui nesse curso, era um curso de 3 noites lá em Porto Alegre, na rua Lucas de Oliveira. E na primeira noite eu cheguei uns 15 minutos antes, sentei na primeira classe. Eu estava realmente sedento para conhecer sobre o mercado financeiro. E aí deu uns 5 minutos e entrou o professor, o instrutor do curso, chamado Rossano Ultramari. E ele entrou assim com o laptop embaixo do braço, correndo, passou no corredor, assim, chegou lá na frente da turma, colocou, já plugou o laptop. Não tinha começado o curso, o pessoal estava chegando, plugou o laptop, abriu um gráfico de Telemar, e o gráfico estava subindo assim, ele, olha isso aqui é fantástico, olha o que aconteceu no mercado hoje. E eu assim, cara, o que é isso? Tipo, tinha noção do que estava acontecendo, nunca tinha visto um gráfico na vida. Mas o ponto naquela primeira noite, o Rossano Ultramari, essa pessoa incrível que fez parte da minha vida, começou a fazer parte da minha vida desde daquele momento, ele começou a falar, ele falou muito sobre o mercado financeiro, mas trazendo aspectos pessoais. Eu vendi minha Brasília quando eu era jovem para comprar ações do Banco do Brasil. E ele foi, assim, primeira noite encerrou, segunda noite de curso. Antes de começar, o Rossano falou o seguinte: pessoal, alguma dúvida em relação à noite anterior? E aí, um senhor, deve ter uns 65, 70 anos, Bruno, na primeira classe, ele levantou a mão e disse: Rossano, eu tenho algo para dizer. Por favor, ele levantou e disse: Rossano, ontem à noite, cheguei em casa, tomei um belo de um banho, fui para o quarto e falei para minha esposa: ainda bem que eu não faleci sem ter visto esse curso. E aí, o senhor que estava em pé começou a aplaudir, assim, o Rossano. E aí, quando vê, a turma inteira começou a aplaudir. E aí, o senhor saiu do lugar dele e foi lá para frente e deu um abraço no Rossano. E aí, a turma inteira levantou, continuou aplaudindo. E aí, 1, 2, 3 foram lá para frente também e começaram a abraçar o Rossano. Quando vê, o pessoal levantou e foi abraçar todo mundo. E eu disse: cara, onde é que eu tô? Eu estou no curso de mercado financeiro, porque assim, foram 3 horas na noite anterior que o Rossano, ele falou sobre o mercado financeiro, mas ele trouxe o aspecto humano, de pessoas. Aquilo para mim mexeu demais. Eu disse: caramba, tem algo especial aqui. Então eu diria, o Rossano virou um grande amigo meu, virou um padrinho do meu casamento, é um amigo que me ensinou e me ensina muito na vida. E ele, a partir daquela noite, eu diria, o Maurício, naquela noite, respondendo essa pergunta, entendeu o quanto o aspecto humano, pessoas, ele é uma ferramenta que conecta tudo. A ponto de, num curso sobre mercado financeiro, exatas,
né, sobre finanças, as pessoas na segunda noite se levantarem e estavam lá abraçando o Rossano como se fosse um gol, né, por tudo que ele tinha causado na vida dos participantes da noite anterior. Então, assim, aquele momento foi o que fez o tema People fazer parte da minha vida. Que legal. Uau. Bom, conectando já com a próxima pergunta. Desde então você vem se tornando uma referência quando se fala de carreira, quando se fala de pessoas. Tem buscado, né? Eu te acompanho e sei o quanto você se dedica a buscar informação sobre o futuro, como que vai ser o futuro, o presente, futuro que já é presente, como essas tecnologias vão impactar as carreiras, como essas carreiras se parecem, né? 25, se não me engano, 25% dos empregos para os nossos filhos nem existem, né? Que eles vão trabalhar nem existem ainda. Se eu estiver errado no número, me corrija. Conta um pouco o que você tem visto nessa sua busca incessante por carreiras, pelo futuro das carreiras. O que você tem visto? O Friedman, que é um famoso colunista do New York Times, ele fala, né, que para nossa geração, Bruno, foi fácil, porque a gente tinha apenas que encontrar um emprego. Mas para a futura geração, ela vai precisar inventar um. Isso quem fala é o Friedman. Acho que isso explica um pouquinho dos desafios dos próximos anos. Sim. Se a gente pegar escopo aí de 3 décadas atrás, 30 anos atrás, uma pessoa que saísse de uma universidade formada em direito, ou medicina, ou em letras, ou seja, qualquer profissão, se alguém apontasse para esse recém-formado, apontasse para ele e tentasse prever o que essa pessoa faria nos próximos 30 anos, a probabilidade dela acertar era muito grande. Ser formado em direito, cara, daqui 30 anos você vai estar exercendo advocacia no teu escritório, você é médico, médica, vai estar no teu... Por quê? Porque as carreiras, elas se mostraram ao longo das últimas décadas muito lineares. Você se formava, você entrava naquele escopo da carreira que você escolheu e você vivia uma linha de ascensão, se tudo desse certo, de ascensão linear, onde você ia fazendo mais ou menos a mesma coisa ao longo dos anos. Então a vida ela foi muito pautada por esse path, por esse caminho. Estuda, quanto melhores as suas notas, mais capacidade você tem de cursar boas universidades te dão acesso a bons programas de trainee, bons programas de trainee te dão acesso a bons empregos a bons salários a bons cargos, e isso é um caminho para você construir uma boa aposentadoria, e aí você se aposenta, e esse é o jogo da vida. Só que quando a gente observa esses últimos 10, 15 anos, tudo que uma carreira não é nos dias de hoje é linear. Olha a palavra carreira, né, Bruno? Carreira, ela subentende uma carreira, uma linha, algo mais ou menos estável. E hoje isso é quase como um exercício de futurologia, a gente querer tentar olhar para um jovem recém-formado e adivinhar o que ele vai fazer nos próximos 30 anos. Daqui 30 anos você vai estar fazendo isso. Não tem como. Então hoje as carreiras lineares do passado viraram cada vez mais um conjunto, na minha visão, de microexperiências que a gente vai vivendo ao longo da vida e que acopladas elas vão formando a carreira nos dias de hoje. Eu pego muito o exemplo do Maurício, né? Eu sou formado em sistema de informação, depois eu vivi um período de 10 anos no mercado financeiro, depois vivi um período focado no mercado educacional, em inovação, de novo tecnologia, e sinceramente, se você me perguntar, Maurício, o que você vai estar fazendo nos próximos 5 anos? Eu não sei. Talvez eu esteja no mercado de educação ainda, talvez eu esteja em outro mercado, talvez eu esteja fazendo coisas... Então acho que esse entender que hoje carreiras ela é muito menos pensar no longo prazo, mas você está atento às oportunidades do curto e do médio, e você buscar ser uma pessoa capaz de se adaptar às necessidades e mudanças e construir. Para mim isso é talvez o maior significado de carreira nos dias de hoje. Fantástico. Eu vou ter que conectar com a próxima já, né? Olha só, beleza, entendo então que talvez não seja linear. Do lado das organizações, o RH tem o plano de cargos e salários, plano de carreira, né? De uma forma linear, você faz isso, atinge esse resultado, você entra no júnior, vai para o pleno, depois para o sênior, passa...
Isso continua, né? Principalmente nas empresas brasileiras, isso tem se tornado e ainda é forte como um fator de retenção de pessoas. Como que, na sua visão, o RH, as empresas, o departamento de pessoas, precisa se preparar para receber essas pessoas que talvez não tenham esse pensamento? Se for uma entrevista, como você se vê daqui 5 anos? Era comum esse tipo de... E ainda tem. Nós estamos no século XXI e esse tipo de pergunta ainda existe. Como que as empresas se preparam para receber essas pessoas com pensamentos tão diferentes? Assim, eu acho que é muito claro para todas as pessoas e para todos os profissionais. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui com outro departamento muito comum nas organizações, que é o marketing. É muito claro praticamente para todos os profissionais que as empresas têm um departamento de marketing com profissionais incríveis que trabalham noite e dia para construir a reputação da empresa, para a empresa ser melhor vista, para ela poder ter maior valor de mercado, para aquela marca ser reconhecida e com o trabalho de marketing feito ela consiga ter uma conexão melhor com o seu público, o público valoriza mais aquela marca. Então é muito claro para todos nós que o time de marketing está lá para construir a reputação da empresa. Na minha visão, trazendo para o RH, assim como há um departamento de marketing focado noite e dia para construir a reputação da marca, deve existir no departamento de RH uma preocupação em um trabalho diário de construir a reputação de cada trabalhador. Na minha visão, são conceitos muito similares. O mesmo conceito que existe para eu construir e dar valor a uma marca, eu, enquanto RH, eu tenho que construir em cada profissional que trabalha na minha estrutura. Como é que eu construo a reputação da pessoa que está lá no financeiro, na contabilidade? Como é que eu construo um caminho para que esse profissional seja melhor visto no mercado, que ele tenha mais valor no mercado, que as pessoas olhem para ele e consigam criar relações de confiança? Quanto mais confiança o mercado tiver com aquele trabalhador, mais confiança, consequentemente, a empresa vai ter. Para mim, esse é um dilema ainda que permeia muitas empresas, porque cara, o mundo já era muito diferente no pré-pandemia, e nesses últimos 2 anos, pós-pandemia, ele está mais diferente ainda. A vida está muito mais misturada. As pessoas, elas têm vida fora das organizações. Ainda mais agora, nesse mundo pós-pandemia, né? Eu tenho família, eu tenho atividades de lazer, eu tenho... Então, eu, enquanto empresa, eu não posso mais me preocupar apenas com a experiência do funcionário, mas com a experiência de vida do funcionário. Para mim isso é bem diferente. Não são só as 8 horas que a pessoa trabalha na empresa que eu tenho que me preocupar, o horário que ela chega até o horário que ela sai. Não. Eu tenho que me preocupar com as 24 horas. O ser humano, na minha visão, Bruno, ele é indivisível. Não tem como eu dividir o Bruno, que trabalha na Beltec, do Bruno, pai de família, do Bruno que vai... Não tem como dividir. Se uma pessoa estiver mal em casa, vai trazer isso para dentro da organização e vice-versa. Então, até a Gartner fez uma pesquisa muito bacana que fala justamente sobre esse conceito do RH trabalhar a experiência de vida do funcionário. E aí, respondendo a sua pergunta, planos de cargos e salários, de expansão nas organizações, muito mais do que apenas avaliar um funcionário das 9 às 18, mas como que eu faço um plano de cargos e salários que consiga expandir isso, evoluir isso e trazer o aspecto de vida do funcionário para dentro da avaliação, para dentro de toda essa conta. Nossa. Então, na minha visão, é assim, isso casa muito, é a maneira como a gente busca utilizar muito na Stars, que é a empresa que eu trabalho. Primeiro, dar autonomia às pessoas. Segundo, construir a reputação de cada profissional. Eu acho que é um erro quando as empresas pensam que, para mim é um pensamento muito antigo, se o profissional ele for uma pessoa com boa reputação, lá na frente ele vai deixar a organização. Para mim, não existe mais isso no mundo de hoje. Ou eu me proponho a ter as melhores pessoas dentro do meu time, trabalhando para aquilo que a empresa quer, gente boa constrói bons projetos, gente ruim constrói projetos ruins. Essa é a vida. Infelizmente, não existe o romantismo na vida real. Então, e gente boa que está num lugar onde consiga construir um trampolim para tudo que ela quer na vida. Então, como que eu sou esse trampolim para as pessoas boas?
Então, acho que são vários aspectos que na minha visão, a gente pode aprofundar, mas eu acho que o ponto principal aqui, falando de como RH trabalhar todas essas métricas em relação às pessoas, eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouquinho das 9 às 18 e a gente tem que expandir para um conceito de vida e não apenas de trabalho, né, da carga horária, digamos assim, conceito mais antigo, como se falava antes. Bom, eu tenho duas aqui que conecta Isso faz sentido para você? Faz, total. A gente tem... Bom, eu tenho visto, eu sou um cliente assíduo de starts dos cursos, e o que a gente tem visto é isso. Eu tenho que mudar a forma de enxergar a pessoa, de enxergar o profissional, entender no detalhe o que ele espera, como que é a vida dele, para então construir essa experiência diferente. Só que aí a gente esbarra onde? Que aí entra eu tenho duas perguntas ainda dentro disso. A primeira, depois eu falo de tecnologia, mas a primeira tempo. O que eu vejo, o que eu percebo, eu estou com RH praticamente todos os dias, a gente tem 5, 6 reuniões todos os dias com clientes diversos, empresas de segmentos diversos, tamanhos diferentes. E qual é o grande desafio? Tempo. A gente fez, né? Eu fiz, você sabe, dessas imersões que eu participo, eu faço um resumo, é uma maneira que eu tenho de reter o conhecimento e poder compartilhar com quem não tem a oportunidade. E uma coisa que acontece nesses resumos que eu compartilho, o pessoal vai comentando, vira e mexe e volta, é legal, isso é muito interessante, é muito legal, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. O que você acha? Eu vi uma vez uma entrevista de alguém que eu esqueci, e ele disse assim, ó, do Cortella, e ele falou, tempo não é questão de tempo, é questão de prioridade. Eu falo, mas tem uma demanda, e não tende a diminuir essa demanda. A quantidade de informação não tende a diminuir. Como que o RH pode fazer isso? O que você tem visto, o que você vive na Startse? Porque a Startse tem crescido muito, muitas demandas. O que vocês têm feito na prática para conseguir lidar com tudo isso? Steve Jobs falava muito sobre a inovação ser muito mais um exercício de falar não do que sims. E eu acredito muito nisso. Quando eu cheguei no Vale em 2015, me mudei do Brasil para o Vale do Silício em 2015, e em 2015, quando eu cheguei no Vale, eu fiquei, primeiro, muito perplexo ao constatar que, se a gente pegar essas empresas que nascem no Vale do Silício, que romperam segmentos e que são empresas que fazem muito bem, melhor, excepcionalmente bem, poucas coisas. E, consequentemente, as pessoas que trabalham nessas organizações têm esse mesmo pensamento de fazer excepcionalmente bem poucas coisas. Você pega as empresas do Vale, elas não são empresas que fazem 20, 30 coisas, mais ou menos, mas elas se propõem a fazer 2 ou 3 fora de série. Então, pegando um pouco uma linha para a resposta à sua pergunta, e é algo que a gente busca muito no dia a dia da Startse, a nossa capacidade de falar não para muitas coisas nos dá o tempo que a gente precisa para a gente aprimorar aquelas poucas coisas que a gente se propõe a ser muito bom. Durante a pandemia, por exemplo, a gente teve que revisitar todo o nosso modelo de negócios pelas necessidades que a pandemia trouxe e pelas dificuldades, e a gente teve que focar em menos coisas do que a gente fazia antes. E assim, foi um exercício fantástico. Por quê? Porque nos faltava tempo, mas não era que faltava tempo, a gente estava focando em coisas que não necessariamente eram importantes para o nosso negócio. Eu acredito muito, sabe, e aí eu acho de novo, papel do RH, eu acredito muito, assim, todas as pessoas têm virtudes, todas as pessoas têm limitações, todas as pessoas têm forças e fraquezas. Eu acho que quando a gente constata isso, quando eu constato que todo ser humano tem virtudes e limitações, para mim a vida fica bem mais divertida. Sabe, Bruno, eu sou muito feliz por focar naquilo que eu faço bem e delegar aquilo que eu sou péssimo. Então,
talvez tem muitos profissionais que vão passar os próximos 5, 10 anos das suas vidas pegando aquelas competências nota 1 e 2 e vão gastar seu suor, sua energia, sua raça para fazer o nota 2, 3 virar nota 6, 7. Não que não seja ruim 6, 7, mas 6, 7 é mais um nos dias de hoje. O mercado está cheio de nota 6, nota 7. Agora, ao invés de eu fazer isso, eu poderia investir os meus próximos 5, 10 anos para pegar aquelas competências que eu já sou nota 8, 9. Como é que eu faço elas virarem 9,5, 9,6, 9,7? E aí eu acho que entra, mais uma vez, o aspecto do RH, de conseguir como é que eu encaixo as pessoas certas naquelas atividades que exigem as principais competências que elas possuem. Sim. Ou seja, tem uma pessoa aqui que é fantástica para fazer isso, e aí o meu papel enquanto como é que eu encaixo ela numa atividade que demanda isso? E aí eu vou trabalhando cada vez mais aquela competência que ela já é boa. Sim. Eu acho que o esporte ensina muito isso, né? Você pega talentos do esporte, eles fazem muito bem poucas coisas. Quando a gente traz para o mundo corporativo, a gente ainda tende a tratar o ser humano como querendo ser um super-herói que faz 20 coisas. Não tem como fazer 20 coisas excepcionalmente bem. A gente não tem essa capacidade. Mas a gente tem a capacidade de fazer poucas coisas muito bem. Então, eu acho que saber falar não, saber delegar funções que não necessariamente são aquelas que você é capaz de fazer com excelência, acho que são formas de você conseguir colocar no seu dia o tempo que você precisa para entregar com excelência aquelas atividades que você está se propondo a fazer. Que legal, isso é uma mudança significativa. Vou dar um exemplo. A gente tinha um programa, desculpa, por favor. Mas para trazer para a prática, eu lembrei agora. A gente tem um produto no Vale do Silício, que é um curso executivo que vão profissionais para o Vale e passam uma semana no Vale do Silício conosco. É um curso para adultos. Muitos desses adultos começaram a falar para a gente: poxa, eu queria que meu filho, que está com 14, 15 anos, vivesse isso, porque ele está nesse momento de... Incrível, fantástico. Montamos um produto chamado Tomorrow Learning para jovens de 13 a 18 anos. E foi incrível, fizemos a primeira turma, 40 jovens, foi nota 10, foram para o Vale do Silício, fizemos a segunda turma. Só que quando a gente começou a analisar esse perfil de clientes dentro do nosso... do todo Startse que a gente era, a gente tinha inúmeros ruídos. Primeiro, a gente não tinha um produto para oferecer para ele posteriormente a imersão. Por quê? Porque o nosso público é adulto, não é adolescente. Então ele tinha um gap muito grande para consumir o nosso segundo produto. A operação de levar jovens para o Vale é muito diferente de levar adultos. Contratar segurança, monitor, era quase como levar uma turma para Disney. A gente não faz isso. Então a gente começou a entrar numa área que não é a nossa praia. O que a gente fez? Foi duro, foi difícil, mas não. É um produto que até hoje muita gente pede pra gente, talvez em algum outro momento a gente possa... Mas não. É um produto rentável, que nos trazia uma receita financeiramente ok, é um produto que para nossa imagem é muito boa, é um produto que entregava valor, mas a gente estava entrando numa área que não era nossa. Então acho que, de novo, o não nos deu tempo para a gente focar mais o nosso suor, energia, raça naquilo que a gente faz já com qualidade ao longo do tempo, que já faz bem. Uau. É uma prática... E eu penso nas organizações, a gente atende empresas do agronegócio, empresas farmacêuticas que são tradicionais. E você falando, minha cabeça foi assim, para uma avaliação de desempenho, porque o que a maioria das empresas faz? Você tem lá X critérios, você tem que ser bom em todos os critérios. Aí se eu não for bom, preciso trabalhar naquilo que eu não sou bom para melhorar e melhorar. E eu foco no que eu não sou bom, para melhorar o que eu não sou bom, e esqueço de olhar as minhas fortalezas e aprimorar aquilo que eu sou forte. Isso é uma mudança de estrutura completa. É uma mudança de mentalidade que vem sendo construída desde a universidade. Uhum. E isso é fantástico. E é duro fazer, como aconteceu com vocês, mas é necessário. Porque, na minha visão, um modelo não encaixa no outro. Uhum. Você quer acompanhar esse movimento, esse futuro, tudo que está acontecendo, precisa mudar a estrutura. Não dá para falar, a gente sempre fez assim e vamos continuar fazendo aqui, tentando adaptar isso que está chegando. Não dá. Tem que desconstruir. Você me fale se a minha visão estiver desconexa.
Mas eu tenho que desconstruir esses modelos tradicionais para ter capacidade de acoplar esse modelo novo. Essas pessoas novas que estão chegando pensando em movimentos totalmente diferentes. Concordo. E assim, quando a gente já pega um prospecto de contratação, em geral, quando a gente vai analisar a ficha de um candidato, geralmente são fichas longas e que exigem uma excelência em N campos. Acho que assim, por isso que é muito difícil você encontrar um profissional, porque é muito difícil alguém ser excelente em vários campos. Mas quando a gente nicha, foca, né, eu quero um profissional, de novo, o esporte ensina muita coisa, né? Você contrata um atacante para fazer gol, o defensor é para defender, você não quer que o defensor seja um artilheiro. Acho que são esses aspectos que quando a gente coloca no dia a dia, nos trazem a maior capacidade de atrair talentos. O Elon Musk ele fala algo que é o seguinte, perguntaram para ele, por que as patentes da Tesla são abertas? A Tesla tem suas patentes abertas, se uma empresa quiser ter acesso às patentes, ela faz o requisito, se de fato a Tesla achar que faz sentido, ela abre as patentes, então as patentes são abertas. E aí fizeram a pergunta, por que você teve a coragem de abrir as patentes da Tesla? E ele falou, porque hoje em dia a maior segurança que pode existir para uma empresa, a maior patente que pode existir para uma empresa não é feita de contratos, advogados e leis, mas é pela capacidade de me cercar dos melhores talentos que existem. Essa é a maior patente que existe hoje, é ter gente muito boa. Tem muito bom atacante, muito bom lateral, muito bom meio de campo, muito bom defensor, tem muita gente boa. Então, acho que quando a gente tem que ter gente muito boa, e eu sei exatamente as funções que eu tenho que ter na minha empresa, e eu vou atrás dessas funções aqui, dos talentos que existem em cada uma delas, talvez a gente saia daquele prospecto amplo de ser excelente em várias coisas para ser excelente em poucas, talvez seja um caminho para construir exatamente isso. Que legal. Em termos operacionais, a gente fala da estrutura. Beleza, vou começar a construir isso. Na sua visão, qual que é o papel da tecnologia neste processo? Para o RH, principalmente. Tenho muitas frentes, tenho meta para acompanhar, tenho desempenho ali que é importante acompanhar, tenho recrutamento e seleção. Qual é o papel que você enxerga da tecnologia neste ambiente, neste cenário, para dar vazão, para conseguir fazer isso acontecer de uma maneira prática? A gente tem duas palavras que são importantes. A primeira, transparência, e a segunda, acompanhamento. Eu acredito que a gente está entrando numa era onde cada vez mais a empresa precisa se vender para o funcionário e não o contrário. Eu acho que aquela cena do passado, de você ser uma empresa e tem lá uma cadeirinha e aí recebe um candidato, uma pessoa intitulada como candidato, que você enche ela de perguntas e ela tem que se provar para você que ela é importante para fazer parte da sua organização, na minha visão no mundo de hoje, isso tende a cada vez mais a se inverter. Por quê? Porque se eu quero atrair talento e gente muito boa sabe o seu valor. Bruno, você é um cara fantástico, você sabe o seu valor, você sabe o seu potencial de impactar uma empresa, e não só uma empresa, mas uma sociedade como um todo. Então, gente boa que sabe o seu valor, no meu ponto de vista, gente boa trabalha primeiro para ela e depois para uma empresa. Cara, o profissional bom, ele primeiro quer saber, cara, onde eu vou estar, se o lugar que eu vou estar, ele faz bem para minha família, se isso vai dar um conforto para meus filhos, se todo esse aspecto que diz respeito a ele for cumprido, depois eu me preocupo com a empresa. Gente boa tem muito as pessoas que eu converso têm muito essa cabeça. Então, abrindo um parênteses aqui, tem um livro muito bom do Abel, o técnico do Palmeiras, que foi lançado, e para mim as primeiras 50 páginas são uma aula de gestão e liderança. E ele fala que quando o Palmeiras fez a reunião de contratação dele, o Palmeiras encheu ele de perguntas e no final ele fez as perguntas. Ele fez uma entrevista. E isso surpreendeu todos os dirigentes do Palmeiras, porque não é comum. Então, fecha parênteses, acho que, de novo, gente boa, que sabe o seu valor, questiona, quer saber onde vai estar, quer saber se esse lugar aqui vai me construir o trampolim que eu tanto quero para construir a minha vida, os meus sonhos, o impacto que eu quero causar.
Então, por que a transparência? Eu falei transparência e acompanhamento. Acho que a tecnologia ela traz muito a capacidade de você tornar a empresa RH, a empresa que eu faço parte, transparente para atrair os talentos que ela precisa. Como? Vou dar um exemplo. A Starce hoje, a gente tem no nosso dashboard, que é uma ferramenta tecnológica, ferramenta de acompanhamento diário, é uma ferramenta transparente, Bruno. Que as pessoas, a empresa toda tem acesso a ela e consegue saber o rumo, como que ela está indo, o quanto ela gastou no produto, o produto deu certo, deu errado, quanto que ela pagou de imposto. Então hoje a Starce é uma empresa transparente para o seu funcionário. Mas como assim, Maurício? Por que transparente? Por quê? Porque funcionário tem que saber onde ele está. De novo, gente boa quer saber onde ele está pisando. Quer saber que empresa é essa? Será que eu estou numa empresa... Então, primeiro ponto, acho que a tecnologia ela traz o aspecto da transparência, que para mim, nesse mundo transparente que a gente vive, isso é fundamental para atrair talentos. E segundo, acompanhamento. Os recursos que existem hoje permitem com que quadro de metas, indicadores, você consiga fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Então hoje na Starce, dando um exemplo prático, todos os funcionários têm OKRs, que é uma ferramenta de definição de metas e objetivos. Esses OKRs são públicos, de novo, são transparentes, a empresa inteira tem acesso aos OKRs de toda a empresa, então isso é real time, é acompanhamento diário. Eu consigo saber se a meta que eu defini lá no início do trimestre, no meio do trimestre, ela está 20%, 30%, 50%, já bati, está 120%, então o acompanhamento. Acho que a tecnologia, entre inúmeros aspectos para o RH, acho que para citar aqui dois, ela dá transparência para a empresa e permite o acompanhamento dos indicadores. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, sair da tecnologia ali e dos processos de RH. Eu queria te fazer uma pergunta sobre aprendizagem, que também está relacionado com o RH. Você construiu uma história antes da XP, você construiu uma história na XP, saiu de lá, foi para o Vale. Lá no Vale você conheceu o Startse e aí você tem construído uma história. Quais foram, se você pudesse elencar alguns, dos seus principais aprendizados nessa trajetória? O que você nos diria? Quais foram os principais aprendizados do Maurício em toda essa trajetória? Eu tenho as minhas suposições, mas eu quero ouvir de você. Bem, vamos lá. Acho que a primeira que isso eu aprendi, quando eu era muito jovem, eu perdi muitas noites de sono querendo tentar me descobrir. Quando eu tinha 18, 19 anos. Me descobrir no sentido, o que eu vou fazer da minha vida? E eu descobri que não tem porquê um jovem querer se descobrir com 20 anos, quando se descobrir virou uma jornada eterna. Para mim essa foi uma constatação, um aprendizado que eu levo isso para a vida toda. Você começou a minha apresentação falando que eu sou um estudante. E eu estou aprendendo. Acho que talvez se tenha algum jovem aqui nos assistindo agora que está pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Ou um profissional de RH que está, de repente, pensando, a vida é uma eterna descoberta. Acho que quando a gente já tem isso como aprendizado, eu estou num eterno processo de me descobrir, mais uma vez, carreiras são microaprendizados que a gente vai acoplando ao longo da vida e vai formando a nossa carreira. E não é algo que eu tenho que decidir lá no início dela e viver a vida toda dentro daquilo que eu escolhi. Acho que esse é um primeiro aprendizado que me permitiu fazer essas mudanças do mercado de tecnologia para o mercado financeiro, para o mercado educacional e sabe-se lá no futuro. Então esse é um primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é o aspecto humano que para mim foi um choque quando eu cheguei em 2015 em São Francisco, no Vale, porque eu imaginava, eu acho que a grande maioria das pessoas que não conhecem o Vale do Silício, imaginam que o Vale do Silício é um lugar onde as pessoas estão lá, atrás de um computador, e tudo gira em torno da tecnologia, as pessoas não se comunicam. O Vale ele é muito online para fora e muito offline para dentro. O que eu quero dizer? Ele é muito online para quem está fora, para quem enxerga o Vale de fora, é muito online, mas para quem está dentro, e aí foi o que eu descobri quando eu cheguei lá, eu vi que ele é muito offline. Ele é muito baseado no fio do bigode, como se fala lá no Rio Grande do Sul,
É o humano com humano, é o people to people. Então, quando eu percebi que talvez a sociedade mais inovadora do mundo, que é o Vale do Silício, no dia a dia ela conserva hábitos muito relacionais, muito humanos, people to people, pessoa com pessoa, ali eu entendi o quanto o aspecto humano ele é fundamental para tudo. Assim, às vezes a gente tende a esquecer por conta da rotina, do dia a dia, que lá no fim de tudo existe um ser de carne e osso. A gente está aqui fazendo esse podcast por quê? Porque tem uma pessoa lá no fundo. Quem está fabricando alguma coisa está fazendo alguma coisa porque tem. Quem está fazendo investimento numa empresa está fazendo porque lá no fim do processo tem. Esse é um aprendizado para mim que qualquer coisa que eu faça, entender que tem uma pessoa de carne e osso, um ser humano que vai ser impactado, é um aprendizado que me faz sempre pensar um pouco mais em relação, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso? Será que isso satisfaz, não satisfaz? É bom, não é? É um segundo aprendizado. Cara, tem vários aqui, mas... Boa. Tem mais algum? Senão eu pego esse gancho aí. Pega o gancho aí e a gente vai. Boa, você falou disso, falou que foi ali em 2015 quando você entrou no Vale, que você entendeu que, apesar de ser o Vale do Silício, é muito relacional. E hoje você é uma referência e você compartilhando, né? Tive a oportunidade de estar contigo lá no Vale também. E aqui você dizendo que, putz, a sua meta era conhecer lá na época uma pessoa diferente por dia e se relacionar. Isso sempre foi do Maurício? Ou essa chave virou lá no Vale? Virou lá no Vale. Tá. Tanto é que eu comecei a fazer isso depois que eu cheguei lá, no finalzinho de 2015. Comecei a realmente construir uma prática diária de conhecer uma pessoa por dia. Bom. Foi algo que me surpreendeu muito porque, de novo, me perdoem as instituições acadêmicas, escolas, universidades, mas o ser humano é a melhor escola. Para mim, nada substitui o aprendizado que eu aprendo diretamente do Bruno. Nada substitui a conversa que eu tive no final de semana. Assim, o ser humano é a melhor escola. Acho que para mim, todo o momento em que a gente pode se relacionar com alguém, ele representa um aspecto de aprendizagem. Eu fico surpreso e perplexo quando as pessoas vão num evento cheio de gente, ou cheio de universidades ao redor, onde eu posso usufruir de conhecimento, cara, e baixam a cabeça e não se relacionam. E perdem a oportunidade de fazer um micro MBA em 2-3 horas. Então, assim, e acho que tem outro ponto, sabe, Bruno? Além de eu considero o ser humano a melhor escola, e além disso, para mim, sempre quando a gente está atrás de alguma oportunidade, a gente está atrás de uma pessoa. Assim, tudo que eu venho construindo ao longo da vida só foi possível porque pessoas ao longo da vida que se relacionaram e continuam se relacionando comigo me permitiram, abriram as portas para que aquilo pudesse ser feito. Acho que quando a gente está atrás, eu tenho uma meta, eu tenho um desafio, eu quero conquistar isso, todas as nossas conquistas que a gente tanto almeja, na verdade, sempre tem uma pessoa ou pessoas que vão construir essa escada dessa conquista. Para mim isso é muito claro. Oportunidades que a gente tanto quer, na verdade, quando a gente as procura, a gente está procurando pessoas. Uau. E a Start faz isso de uma maneira magnífica, né? Todas essas imersões, os cursos, são oportunidades de você se conectar com pessoas incríveis. Eu sou um fã de verdade, um aluno ali junto, participo, porque efetivamente o network, e eu entendi isso ali também, estando junto com vocês. Eu era uma pessoa muito mais introspectiva. Eu tenho uma sócia, que é a sócia esposa, a Roberta. Eu sempre faço uma brincadeira que eu era Marlene Matos e ela era a Xuxa, entendeu? Então eu ficava por trás das cortinas e ela que fazia o show. Então, depois que eu comecei a acompanhar um pouco mais vocês e participar um pouco mais dos eventos de vocês, eu falei, uau. Aí minha chave também virou, de falar, eu preciso estar mais, me relacionar mais, conhecer mais pessoas. Não, e Bruno, na minha visão, assim, a gente está entrando nessa era do que eu chamo de inovação de gente.
Acho que sim, a gente escuta vários nomes bacanas e bonitos, inteligência artificial, robótica, e tudo isso vai fazer parte cada vez mais das nossas vidas. Os movimentos tecnológicos, eles se mostraram no passado imparáveis, não vai ser diferente agora. Isso vai acontecer. Vai ser a nossa capacidade, enquanto seres humanos, de absorver tudo isso que está cada vez mais abundante ao nosso redor e entender como que eu posso usar esses recursos para potencializar aquilo que eu faço, minha organização, minha empresa, meu trabalho, minha profissão. Isso cada vez mais vai ser o elemento diferenciador, o elemento humano. Sim. De olhar para isso tudo e entender as formas de... Tem uma pesquisa da Harvard Business Review bem interessante que mostrou a evolução do perfil das grandes lideranças do mundo desde a década de 30 para cá. Então, resumo rápido, década de 30, segundo essa pesquisa, o grande perfil dos líderes das grandes empresas do mundo era perfil de vendas, sales, porque basicamente naquela época era construir um produto e vender, então era venda, os profissionais de venda se destacavam e viravam presidentes de empresa. Pós-guerra, quando o mercado consumidor começou a se tornar mais maduro, começou a surgir o perfil de marketing, de finanças, porque agora tem que começar a entender de colocação de produto no mercado, de margem, começar a construir valor para a marca ser melhor percebida pelo consumidor, para eu poder, inclusive, poder cobrar mais por isso. Então, marketing, finanças, a partir da década de 50. Na década de 80 surge tecnologia, e tecnologia vira um pilar fundamental para praticamente qualquer negócio, e aí a gente começou a ver vários diretores de TI virando presidentes de empresa. Não é uma tendência massiva, não dá para cravar ainda como... Mas o ponto é, de 2000, 2005 para cá, a gente começou a ver o ingresso de CEOs, de líderes, de presidentes de empresas de uma área que nos últimos 90 anos, desde a década de 30, não apareceu com tamanha relevância, que é justamente a área de pessoas. O estudo da Harvard Business Review fala muito sobre isso. A presidente da GM, ex-presidente da Dunkin' Donuts, ou seja, cada vez mais é comum diretores de RH assumindo o cargo de presidentes de empresas. E aí esse estudo ele vai mais a fundo, e o que ele fez? Ele comparou, Bruno, as habilidades exigidas dos principais C-levels de uma organização com a habilidade exigida de um CEO. Então ele comparou, ele pegou lá CMO, diretor de marketing, diretor de operações, diretor financeiro, diretor de TI, diretor de RH, comparou todos os traços exigidos desses profissionais com o traço exigido de um CEO. E justamente o traço exigido de um diretor de RH e o traço exigido de um CEO foram os que mais tiveram relação. Mostrando quão importante é, nos dias de hoje, para um líder, para um presidente, entender de gente. Então, para mim isso fica cada vez mais claro, assim, num universo onde tecnologia é cada vez mais uma commodity, onde os recursos eles vão se tornando cada vez mais equilibrados. Onde está o aspecto que diferencia uma coisa da outra? Gente, de novo, gente, pessoas, inovação de gente, do aspecto humano, do capital humano. Então, para mim, a gente já estávamos, mas nesse pós-pandemia, na minha visão, a gente entra de vez nessa era da inovação de pessoas. Sim. Tem uma frase que você fala muito e que para mim é fantástica, que a maior revolução que a gente está vivendo não é a revolução tecnológica, é uma revolução do ser humano, né? Uma revolução humana. E isso faz toda a diferença. Então, muito bom. Já que eu falei um pouquinho de Startse, e para quem não conhece Startse, você vai ter a oportunidade, me fala um pouquinho. Queria que você comentasse os principais projetos de vocês, e você é o responsável aqui pelo projeto de Miami, por abrir esse mercado. Conta um pouquinho da imersão de Miami, o que você tem visto. E, bom, eu participei, mudou muito a minha visão, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Maravilha, a Startse ela é um grande ecossistema de educação, né, onde o nosso principal canal são justamente os nossos cursos, eventos que a gente promove para capacitar as pessoas em relação a todas essas transformações do agora. A gente acredita muito que não é nem o futurismo, porque o futurismo muitas vezes não se aplica hoje, o passado já era. O mundo ele é tão dinâmico que é do agora para agora. Então a gente busca em todos os nossos cursos, conteúdos, eventos, sempre o agora.
Inclusive a nossa tagline é The Knowledge Company, né? Uma referência a knowledge, né? Como se fosse a educação do agora. É isso que a gente acredita. A Deloitte Insights divulgou recentemente que a meia-vida de uma competência nos dias de hoje é de 5 anos. 5 anos é muito pouco tempo. Eu acredito até que esse número já esteja menor, porque é um dado um pouquinho anterior à pandemia. Então, do agora para agora. Então a Startse ela realiza programas no Brasil, realiza no Vale, na China, em Portugal, Índia, Israel e agora abrimos em Miami em função de Miami ter se tornado esse centro de inovação nos últimos 18 meses. E por que eu falei no início que é um ecossistema, um hub de educação? Porque além dos cursos, a gente busca oferecer na Startse, dentro desse hub, todas as soluções que os nossos alunos precisam. Então, por exemplo, quando alguém vai para o Vale do Silício e entende sobre Venture Capital e eu quero começar a entrar nesse mundo, o que a gente tem no nosso hub? A gente tem a CapTable. A CapTable é uma empresa que faz parte da Startse, que oferece equity crowdfunding, a capacidade das pessoas investirem em empresas que estão fazendo rodadas de captação. Então, é como se fosse um primeiro ingresso dentro desse mundo de Venture Capital. A gente tem, ou seja, então a Startse hoje é um grupo composto por 6, 7 empresas que oferecem essa estrutura, esse suporte para os nossos alunos em relação a tudo que eles precisam. Educação do agora para agora. Que legal. E Miami, como tem? O que você tem visto de Miami? Bom, a história mostra que mudou muito, mas o que você tem, estando nas trincheiras, na linha de frente, o que você tem visto e o que você pode falar? Talvez muita gente que está nos vendo agora aqui ainda tenha a ideia de que Miami é uma cidade onde só tem praia, só tem paraíso das compras, festa, pool party, isso tudo continua existindo em Miami. Mas o que aconteceu durante a pandemia, houve uma migração muito grande de profissionais da indústria de investimentos do Vale e de Nova York para Miami em função de benefícios fiscais, atração do governo, questões de clima, uma série de fatores. E Miami começou aos poucos a virar um grande hub, principalmente no que diz respeito a esse novo capital, a esse the new capital, criptomoedas, criptoativos. Então, por conta dessa vinda do capital para Miami, a história mostra que para onde vai o dinheiro carrega uma série de outras. Então começou a vir empresas, startups, incubadoras começaram a serem abertas. Então o ecossistema foi se tornando cada vez mais robusto. Então Miami hoje virou um grande centro de inovação global, focado principalmente nas tecnologias relacionadas a criptoativos. A cidade de Miami teve sempre um carinho muito grande e continua tendo pela American Airlines, que é uma das maiores empresas, é como se fosse um símbolo americano, né, a companhia aérea. E o estádio, o ginásio de basquete do time de Miami chamava-se American Airlines Arena. E agora recentemente trocou de American Airlines Arena para FTX Arena. E a FTX é uma das maiores bolsas de criptoativos do mundo. E isso, para Miami, quando isso aconteceu, foi um choque para a cidade, e principalmente para os mais conservadores. Por quê? Porque a American Airlines representa a América. E aí a FTX, então para quem ainda não estava acreditando em Miami, não estava vendo o que estava acontecendo na cidade, esse foi um evento que deixou muito claro a intenção de Miami e tudo que está acontecendo no município. Miami hoje quer ser como o prefeito fala, the capital of the capital, a capital do capital, né, desse novo dinheiro. Então, esse está sendo o principal núcleo de trabalho, digamos assim, em Miami. É claro que outras tecnologias também são desenvolvidas aqui, mas o centro circula em relação a criptomoedas, blockchain, NFTs e um pouquinho de metaverso. Boa, muito bom. Já estamos indo para o nosso final. Eu ficaria o dia todo falando com você. Muito obrigado mais uma vez, mas eu ainda tenho 2 perguntas. Vou uma pergunta primeiro e depois eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Mas a pergunta ouvimos muito falar sobre carreiras, futuro. O que o Maurício intencionalmente está fazendo para se preparar? Você disse que, será que daqui 5 anos estou fazendo a mesma coisa? Não sei. Mas o que você está fazendo para construir o Maurício de daqui 5 anos que você não sabe onde você estará? Tenha mais algum livro aí no forno, eu acho que isso é importante. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, por favor, redes sociais, fala onde encontra
o seu livro, mas me diz o que o Maurício está fazendo para se preparar para esse futuro. Desde 2017, desde 2015 eu tenho o hábito de conhecer uma pessoa por dia, desde 2017 de estudar 1 hora por dia. É impressionante o quanto hoje, Bruno, a gente tem a capacidade de, com o celular nas mãos ou com o computador conectado à internet, de nos aperfeiçoarmos, de nos aprofundarmos em algo sem pagar praticamente nada. E, assim, o Google é o livro mais poderoso do nosso tempo e muitas vezes as pessoas não entendem o valor disso. Então, assim, o Maurício de hoje, ele tem uma rotina diária de sempre buscar conhecimento. Eu comecei falando sobre isso aqui. E não seriamente o conhecimento que está referente àquilo que eu faço, mas eu busco muito conhecimentos adjacentes. Quando a gente pega as grandes oportunidades recentes, elas não nasceram no senso comum das suas indústrias. Cada vez mais as grandes oportunidades, elas nascem nas fronteiras, nas bordas, nos limites do senso comum. Não no senso comum, mas nos limites do senso comum. Você pega, dá alguns exemplos aqui. Olha que interessante, Bruno. Se a gente for mensurar e relacionar as empresas que mudaram suas indústrias nos últimos 10, 15 anos, esses negócios, eles nasceram sempre com o pé naquilo que pode e o outro não naquilo que não pode, mas naquilo que ninguém disse que não pode. Uber, dá ou não dá? Airbnb, pode ou não pode? Netflix fere os direitos de distribuição de conteúdo pela internet? Não fere. Spotify fere. Tesla fere as regras de venda de carros sem concessionária? Não fere. Olha que interessante, sempre tem e são essas empresas que estão... Netflix rompeu Hollywood, Uber nem se fala, Netflix... Enfim, então, só que quando a gente olha essas empresas, não são empresas que revolucionaram no senso comum da sua indústria, elas foram buscar inspiração lá nas bordas, elas foram buscar elementos completamente diferentes do que a grande maioria dos players da sua indústria trabalhavam para construir o seu produto e provocar a transformação. Então, respondendo essa pergunta, eu busco muito navegar por essas bordas para trazer elementos de outras áreas que eu não sou afim para aquilo que eu faço e tentar construir alguma coisa diferente. Respondendo a sua pergunta sobre o livro, eu tenho um grande mentor na minha vida, Pedro Janot, que foi quem trouxe a Wishes para o Brasil, a Zara, fundou as Linhas Aéreas, e a gente tem uma relação fantástica. Enfim, ele é o mentor na minha vida e a gente está iniciando uma conversa para fazer um livro em conjunto. Ainda está bem no início, mas quem sabe aí daqui a alguns meses começa a ficar um pouco mais maduro esse papo. Que legal, muito bom. E aí, para a gente fechar aqui, por favor, comente aí, dê uma mensagem final. Eu mais uma vez te agradeço. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela parceria de sempre. Foi um prazer e uma honra ter você aqui no nosso primeiro episódio. Obrigado por ter acreditado no projeto. E, a gente está junto nessa jornada. Mas, por favor, fala para quem está aí nos ouvindo, deixa uma mensagem final. Fique à vontade. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Você é uma pessoa especial. É muito bom a gente estar perto agora. Legal que a gente está próximo. Você em Orlando, em Miami, fica fácil da gente se ver. E você é uma pessoa que eu admiro demais. Então, sempre que você precisar de algo, a resposta já é sim. É só a gente marcar como, onde e quando. Eu acho que, como uma mensagem final, eu sempre levo comigo... Eu sou um apaixonado por educação, sou filho de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, então eu cresci numa família de educadores que me mostraram o quanto a educação transforma, o quanto ela pode transformar vidas. E assim, por mais livros que a gente já tenha lido, por mais títulos que a gente já tenha recebido, por mais universidades que a gente já tenha feito, quando a gente tem a humildade para reconhecer que a nossa parte educada, apesar de todo o conhecimento que eu já absorvi na vida, quando a gente tem a humildade para reconhecer que a nossa parte educada, perante o conhecimento que existe ao nosso redor, é sempre desse tamanho. Quando a gente, sabe, Bruno, tem essa humildade para reconhecer que por mais conteúdo e bagagem de conhecimento que eu já tenha absorvido na vida, sempre quando eu comparo aquilo que eu sei com o que existe aqui nessa sala, sempre quando eu reconheço que é desse tamanho, o conhecimento que eu tenho aqui perante o que existe aqui agora é desse tamanho.
quando eu tenho a humildade para reconhecer isso, para mim, esse é o gatilho que me permite todos os dias aprender um pouco mais. E se todos os dias a gente tem esse gatilho ativado de aprender um pouco mais, se esforçar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, para mim, essa é a nossa melhor chance. A melhor chance está naquilo que a gente faz. Não tem família que nos ajude, governo que nos ajude se a gente não se ajudar. Então, acho que para encerrar esse papo aqui, eu deixo esse recado aí para vocês. O conhecimento que a gente tem é maravilhoso, é ótimo, mas ele é sempre muito pequeno perto do que existe ao nosso redor. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo seu acompanhamento deste nosso primeiro episódio. Eu sou o Bruno, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo. Valeu!